Tá comigo? Boa tarde, minha querida. Quero te parabenizar por esse post, viu? Obrigada, Stanley. Ele me chamou muita atenção naquele dia. Nós temos que cobrar a justiça, sim, e as coisas precisam melhorar muito no nosso país, né? Mas hoje nós vamos falar do App Bandidão. Você sabe o que é? Como é que é, Laura? App Bandidão. Isso é um remédio? Como é que é? Não, Stanley. Fica aí pra você ver que vale a pena. Obrigadão, então tá bom, é com viu? você, Laura. É um aplicativo de celular. Que criminosos presos estavam usando para assaltar condomínios. Mas é daqui a pouquinho que nós vamos mostrar. Fica aí para ver a reportagem. Porque a data de hoje nos exige falar de um fato para impedir que ele se repita. A tragédia de Mariana completa 5 meses nesta data. E o maior desastre socioambiental da história do país ainda está impune. Em outros países, a negligência de empresas responsáveis por serviços que levam risco às vidas de pessoas não tem sido poupada assim. Índia, Calcutá, 31 de março passado, a polícia deteve no mesmo dia do acidente 5 funcionários da empresa responsável pela construção de um viaduto que desabou, matando cerca de 20 pessoas e deixando outras dezenas de feridos. China, cidade de Lifen, setembro de 2008. O depósito da mina Taishan desabou, matando 277 pessoas. O governador da província renunciou ao cargo. 8 funcionários foram presos e o dono da empresa condenado à morte. Brasil, Minas Gerais, queda do viaduto Batalha dos Guararapes em Belo Horizonte, junho de 2014. Nenhum preso. Os 19 apontados em inquérito policial como responsáveis pela tragédia que matou 2 pessoas respondem a processo em liberdade. A justiça definiu que eles não irão a júri popular, serão julgados por um juiz singular que determinará a sentença. Brasil, Minas Gerais, tragédia de Mariana, 5 de novembro de 2015. 19 pessoas mortas, uma ainda desaparecida. Um povoado destruído pela avalanche de rejeitos de minério que desceu da mina da Samarco com o estouro da barragem do Fundão e seguiu causando devastação e poluição de córregos e rios até desaguar no mar do Espírito Santo. Milhares de famílias atingidas pela lama. Perderam emprego, renda, água e alimento que tiravam da bacia do Rio Doce. No inquérito, a Polícia Civil indiciou e pediu as prisões preventivas de 7 pessoas, entre elas o diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi. Até hoje, ninguém foi preso. Nenhuma das multas determinadas pela Justiça a Samarco e as multinacionais controladoras dela, Vale, BHP e Billiton, foi paga até hoje devido aos recursos que moveram. O maior desastre socioambiental da história do país é considerado por alguns especialistas, estudiosos de acidentes com barragens, como o maior em volume no mundo todo e 2,5 vezes maior que o segundo caso registrado na história do nosso planeta, que foi no Canadá em 2014, onde não houve mortos. No nosso país e principalmente no nosso estado minerador, temos desastres como este acima da média mundial. Só recentemente tivemos em 2001, 2007, 2014 e 2015 com Mariana. Quando é que isso será freado? A madrugada desta segunda-feira foi tensa para moradores de um bairro da Zona Sul de Belo Horizonte, com a perseguição a 3 assaltantes. Um deles foi morto por um policial militar à paisana no Mirante do Mangabeiras. O PM estava com a namorada quando os dois foram abordados pelo bandido. A confusão aconteceu nesta região. A rua leva o nome de Ministro Vilas Boas, no bairro Mangabeiras, uma rua sem saída, cercada de muito mato, mas que atrai muitos frequentadores exatamente por causa desse visual. Olha só, um verdadeiro mirante. Daqui do alto dá para se ver boa parte de Belo Horizonte. Eu conversava há pouco com algumas pessoas que chegaram no local e eles disseram que além do visual, o que atrai é esse isolamento, onde se pode namorar, conversar um pouco, sentir o ar puro longe do centro da cidade, mas que infelizmente o local também tem sido frequentado por usuários de drogas. E nas últimas semanas as pessoas estão percebendo que aumentou muito o número de roubos e furtos por aqui. Olha só o que as pessoas dizem. Durante a noite eu evito vir, porque a noite é complicado, já vem tendo muito boato aqui de muito assalto à noite, durante a noite, entendeu? Me falaram aqui que só tem até roubo de carro aqui. Não, isso eu nunca vi, mas eu já vi falar de arrastão aqui, leva telefone, carteira, objetos pessoais. Não, já ouvi falar também, mas nunca vi não, presenciei não. Você vem pra quê? Pra curtir o cenário? É, um lugar bonito, né? Um dos pontos de BH aí, então... Mas
Tá acontecendo, já ouvi falar, mas nunca vi não. Na noite passada, moradores da região viram quando um helicóptero da Polícia Militar sobrevoou o bairro Mangabeiras. O motivo, um assalto que acontecia, ou melhor, um arrastão a pedestres que estariam aqui no local. Entre os pedestres abordados estavam um militar à paisana e a namorada. O policial disse que 3 homens participaram do arrastão e que um dos ladrões atirou contra ele, mas que a arma mascou. Foi aí que o PM de folga reagiu. Enquanto um ficou na segurança, outros 2 passaram a tomar documentos e aparelhos de outras pessoas, de outras vítimas. Um desses infratores percebeu um volume na calça dele. Falou assim, cara, você é polícia? Disse assim para ele. No momento, o segurança com a arma efetua 3 disparos em relação ao nosso militar. Ele saca a arma, porque os disparos não foram efetivados. Ele sacou a arma e efetuou um disparo. Esse cidadão caiu, os outros fugiram. Coisa tá feia, né? Bom, agora nós vamos falar do app Bandidão. Bandidos presos em São Paulo, capital, usavam um aplicativo de celular para levantar dados de vítimas e roubar moradores de condomínios de luxo. O bando foi preso neste carro por policiais militares quando deixavam um condomínio de luxo no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo. Nervosos, eles não souberam explicar o que faziam com celulares roubados e um controle de portão eletrônico. Para o delegado, o grupo contou que comprou o aplicativo por R$ 500 na região central de São Paulo. Eles inseriam a placa do carro da vítima no programa. A partir daí, eles tinham acesso a todos os dados pessoais, inclusive o endereço da pessoa. Eles tinham uma tabela com horários propícios para efetuarem os furtos. Nós estamos acostumados a deparar com criminosos que usam tecnologia. Agora, algo tão específico, tão detalhado como todas as informações que eles traziam consigo, realmente é a primeira vez. Moisés de Oliveira, de 23 anos, que já tinha várias passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio, foi autuado em flagrante por receptação, corrupção de menores e formação de quadrilha. Já os 3 adolescentes foram encaminhados para a Fundação Casa, antiga FEBEM. Ai, 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 modernidade, hein? Usar aplicativo para assaltar os outros. Agora a notícia da política nacional de hoje. A Comissão Mista da Câmara dos Deputados se reúne para analisar a medida provisória que modifica a Lei Anticorrupção. Ela permite a participação do Ministério Público nos acordos de leniência. Esses acordos são quando uma empresa envolvida em algum tipo de ilegalidade denuncia o esquema e se compromete a auxiliar um órgão público na investigação, como ocorre já na Operação Lava Jato com as delações premiadas. Indiciados e empresas recebem em troca pela cooperação benefícios como redução de pena e até isenção do pagamento de multa. Até este momento, o que prevalece, de acordo com uma liminar do Supremo Tribunal Federal, é a prerrogativa de a Controladoria Geral da União firmar esses acordos com empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato, sem a necessidade de remeter essas informações e ter um aval prévio do Tribunal de Contas da União. Só que a Controladoria e o Tribunal estão travando desde dezembro uma batalha em torno desses acordos de leniência. Uma instrução normativa da Corte de Contas determinou o envio dos documentos e informações para análises das negociações fase a fase, só que uma medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff fixou que a remessa só deve ser feita depois. E é isso que será discutido hoje com representantes da Central Única dos Trabalhadores, da Confederação Nacional da Indústria, do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas da União e da Associação Nacional dos Procuradores da República. E isso nos interessa demais, porque é o futuro de como o governo e justiça vão tratar a corrupção no nosso país. Uma massa de ar quente e seco deixa o tempo estável em Minas. Há algumas regiões com possibilidade de chuvas rápidas: Triângulo, Oeste e Vale do Mucuri. Nas demais áreas do estado, o céu passa de claro a parcialmente nublado, com temperaturas elevadas. A máxima em Belo Horizonte é de 30 graus. 28 em Salinas. Em Paraupeba, os termômetros atingem 31 graus. 34 em Taiobeiras.
e em Patinga, 29 graus. Depois do intervalo, faltam vacinas contra a gripe H1N1, muito procuradas aqui em Minas por causa do surto em São Paulo. Aguarde. Começa ainda este mês a campanha nacional de vacinação contra o vírus da gripe H1N1, que já matou 71 pessoas no Brasil neste ano. Só que muita gente tem procurado já clínicas e laboratórios particulares e não está fácil conseguir a vacina, que chega e acaba rapidinho. A aposentada chegou e recebeu a notícia desanimadora: não tem vacina. Ela vai viajar para o exterior daqui 10 dias e quer se proteger. Ontem meu marido conseguiu vacinar. Hoje, porém, vim procurar e já não consegui. Mais uma cliente que vai ter que esperar. Um problema aí de distribuição, né? Eu, por exemplo, já procurei alguns postos para fazer outros tipos de vacina e muitas vezes estava em falta também. As únicas unidades disponíveis são de quem já havia reservado. O dono da clínica disse que o volume de procura surpreendeu muito. A demanda prevista para o inverno veio antes da hora. O que a gente tem de histórico de venda em 30 dias, a gente vendeu em 3 dias. São 2 vacinas contra a gripe. A trivalente, que custa em média R$ 80, e a tetravalente, R$ 120. Qual a diferença entre elas? O virologista explica. A vacina trivalente é uma vacina que ela protege contra 3 vírus da gripe diferentes. O vírus H1N1, que é um gripe do tipo A, um vírus também do tipo A chamado H3N2 e um vírus da gripe do tipo B, que também é um vírus menos importante no contexto atual. A tetravalente, ela é uma vacina que tem esses mesmos elementos, só que além desses 3 vírus que eu mencionei anteriormente, ele tem contra mais um vírus da gripe do tipo A, mas é um vírus que não circula no Brasil. É preciso tomar uma dose todo ano. O vírus da gripe é um vírus que ele se modifica muito, ele sofre muita mutação. Então esses anticorpos, essas células de defesa, no ano que vem já não reconhecem mais esse vírus. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro deste ano até o dia 19 de março, foram registrados no Brasil 372 casos de gripe, 80% H1N1, a maior parte na região sudeste. São Paulo lidera o ranking, com 322 registros. Aqui em Minas Gerais foram 3 casos, 2 evoluíram para a morte. No Serviço Público de Saúde, a vacina contra a influenza começa a ser aplicada no próximo dia 30. A campanha em todas as unidades de saúde vai até o dia 20 de maio. É somente para um grupo de risco. População de 60 anos ou mais, as gestantes, as mulheres com pós-parto até 45 dias, toda a população de doenças crônicas não transmissíveis, isso é, os hipertensos, diabéticos, cardiopatas e outros, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a população prisional, os trabalhadores de saúde, e este ano foi incluído a população sob medidas socioeducativas de 9 a 21 anos de idade. Depois do intervalo, hoje é o dia da comemoração dos 50 anos do Grupo Mineiro Aruanda. Vai ter espetáculo, exposição e lançamento de um livro com o resgate do folclore brasileiro. Já, já. O Aruanda, um dos grupos folclóricos mais tradicionais do Brasil, criado há 5 décadas, lança hoje um livro para contar toda essa história de resgate da cultura popular brasileira. E esse evento vai ter também uma exposição e um show especiais. Uma viagem pelo folclore brasileiro. Essa é a sensação de quem conhece o mundo do Aruanda. São cerca de 1.200 figurinos e quase 5 toneladas de materiais que revelam a diversidade e a riqueza cultural do país. E o grupo tem muita história para contar. Afinal de contas, tudo começou em 1960, em uma escola aqui da capital. O Grupo Folclórico Aruanda foi fundado em 1960 pelo professor Paulo César Vale. Ele estava circulando pelo Colégio Clemente Faria e viu no pátio interno a professora de Educação Física fazendo uma alternativa às aulas tradicionais de educação física. Ela inseriu as danças folclóricas para os seus alunos de educação física. E aí, ao ver aquela cena, ele ficou tão encantado porque ele se lembrou da apresentação do grupo português e logo imaginou que ali poderia estar nascendo um grupo brasileiro
que pudesse pesquisar as danças folclóricas brasileiras de todas as regiões, né, e se transformar num grande embaixador da cultura brasileira. E tudo isso agora também está nas páginas de um livro. É tanta coisa para relembrar que foram precisos 5 anos de trabalho para finalizar o projeto. O livro ele é dividido em 6 capítulos. Os primeiros 5 capítulos, cada capítulo é dedicado a uma década, né? O primeiro capítulo é da década de 60, o segundo é de 70, 80, 90, 2000. E o 6º capítulo, só para complementar, é todo dedicado às pesquisas do Aruanda, com muitas fotografias, com informações sobre todas as danças, informações históricas de como elas se originaram, a funcionalidade de cada uma delas, as características, os simbolismos, né? As datas em que elas acontecem, ou seja, e muito ilustrado, o livro tem mais de 300 fotos. Então, esse 6º capítulo em especial é um oferecimento do Aruanda para a sociedade como uma fonte de pesquisa das manifestações folclóricas brasileiras. Para comemorar o lançamento do livro e mais um aniversário, o grupo montou uma exposição e preparou um show especial. Ritmos como o frevo, o bailado gaúcho, o carimbó e o maracatu estão no repertório. A Aide, de 68 anos, faz parte da formação original do grupo. Depois de um tempo afastada, ela não vê a hora de subir ao palco e reencontrar o público. É uma expectativa, é uma alegria muito grande podermos estar participando desse encontro, dessa comemoração do lançamento desse livro, onde estará contando a história do grupo. Parabéns ao Aruanda. A apresentação é hoje, 8 da noite, no Palácio das Artes. Informações pelo telefone 3222-4845. Fique agora com TV Verdade. Outras informações nos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde.